Olá, amigos, bom dia a todo mundo. É um prazer estarmos aqui novamente, reunidos, ainda que remotamente, para que a gente possa continuar nossas conversas, nossas discussões em torno dos assuntos que são tão interessantes para todos nós. E, mais uma vez, fazendo parte aqui com grande prazer, com grande alegria desse nosso projeto que é o Papo Fraterno. É uma alegria muito grande, na realidade, muito feliz. E é isso aí, a gente não pode parar, a gente precisa continuar nossos estudos, nós precisamos estar sempre em contato com as leituras, com as mensagens, com aquilo que realmente nos edifica, aquelas questões que nos ajudam a caminhar cada vez um passozinho a mais para que a gente vá conseguindo melhorar um pouquinho a cada dia, alguma melhora de pouquinho em pouquinho, porque esse é o nosso trabalho, é isso que a gente precisa ir fazendo na realidade. Nós estamos aqui e não é de férias que a gente está nessa vida presente. Nós podemos estar de férias em alguns momentos, podemos e devemos, mas o nosso trabalho na realidade é de melhoria pessoal, de caminhada, de avançar, de estarmos no dia seguinte melhores do que estivemos hoje e hoje melhores do que estivemos ontem e assim por diante. Então hoje, com referência a essa nossa perspectiva, essa nossa visão, o tema que eu gostaria de bater um papo fraterno com vocês hoje é referente a tolerância, né? Então a tolerância, o que é a tolerância? Como é que nós vivemos a tolerância? Como é que nós nos referimos à tolerância? Como é a maneira que eu falo sobre a tolerância e como é a maneira que eu vou agir em referência à tolerância? Será que eu estou falando em sintonia com o que eu estou dizendo? Será que eu estou fazendo, aliás, em sintonia com aquilo que eu estou falando? Será que minhas ações estão sintonizando, estão em equilíbrio com aquilo que a gente vai propagando verbalmente, vai falando? Então, essa aqui é uma questão importante que nós precisamos estar sempre em contato. Eu gosto muito de dizer que sempre que eu bato um papo, que eu converso com uma turma, com um pessoal, em relação aos ensinamentos da doutrina, eu sempre estou me direcionando primeiramente a mim mesmo. Eu sou o primeiro aluno que necessita das lições que eu estou falando. Então eu gosto muito dessas oportunidades porque eu lembro a mim mesmo das minhas obrigações, daquilo que eu necessito fazer na realidade, né? Então a gente observando o tema tolerância, eu estive observando em algumas fontes e há uma fonte na internet que é de uma instituição espírita de Minas Gerais, que é a União Espírita Mineira. É bem interessante e ali eu peguei algumas coisas para a gente discutir. Então ele diz o seguinte, veja, estando na Terra para aprender e progredir espiritualmente, temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. Temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas. Então, nós estamos buscando isso. Muitos de nós, a vasta maioria de nós, está necessitando de alcançar essa conquista da tolerância no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos deparamos com algo, depois, numa análise posterior, nós vamos verificar que é algo tão simples e naquele momento a gente foi pego de surpresa, não é? A gente foi pego a nossa personalidade que ainda é densa, a nossa personalidade que ainda é de egoísmo e a gente explode por uma situação que lá na frente, com a cabeça mais fria, com uma análise
mais apropriada, a gente vai verificar que nós poderíamos ter contornado a situação com mais tranquilidade, né? Então, diz ainda a fonte: as atitudes de Jesus retratadas no Evangelho são exemplos vivos de tolerância. As atitudes de Jesus, veja só, retratadas, demonstradas, documentadas nos Evangelhos, são exemplos vivos da tolerância. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo da história, ele nos mostra a cada passo dele, a cada ensinamento, a cada encontro com as pessoas, com as multidões, com aquelas tantas pessoas que buscavam prejudicá-lo cada vez mais. Então Jesus vem e apresenta-se de maneira absolutamente pedagógica, educativa, tolerante, amorosa, não é? Então é óbvio, é claro que nós não estamos nem de longe nas condições ainda de atuarmos exatamente como Jesus fazia. Mas é bom observar que aquilo que Jesus nos deixa são lições, e o mestre deixa lições para que os alunos busquem seguir, não é? Busquem seguir. Por isso que existe a frase que o cristão, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz no sentido do bem, no sentido de operar da melhor maneira a sua forma mais altruísta, a sua forma mais benevolente. Então, há o esforço que nós fazemos. Nós caímos, nos levantamos de novo, aprendemos, buscando não repetir, não é, aquelas coisas erradas que a gente faz. E há uma frase que diz assim: falei, está falado, não se fala mais nisso. Eu gosto de brincar dizendo numa nova versão, que é assim: falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Então a gente vai aprendendo, não é, com essas coisas assim. Então, continuando na fonte, no material, ele diz o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo traído, caluniado, perseguido, ele praticou a tolerância com serenidade e com amor. Mas isso é para deixar uma lição fantástica, uma lição super importante para todos nós, né? Então, mesmo a tolerância não significa a gente falar que é necessário sermos passivos. Tolerância não é passividade. É importante a gente lembrar que Jesus ele se demonstrava de maneira enérgica. Jesus tinha uma energia, tem uma energia que passa para os discípulos, que passa para a multidão, demonstrando sua autoridade, que não é autoritarismo de jeito nenhum, mas tolerância, porém enérgico, com a autoridade que o seu nível evolutivo lhe confere. Então ele trabalha exatamente nos deixando da melhor maneira aquela lição sublime que nós precisamos estar recordando e buscando praticá-la, não é? A gente vai devagarzinho no nosso nível evolutivo que estamos hoje. Nós vamos caindo aqui, se levantando ali, a gente cai mais acolá, a gente se levanta de novo e por aí a gente vai, né? Então, ainda o material nos diz o seguinte, que sermos tolerantes para com todos é o melhor modo de assegurar nossa paz interior em busca de novos planos evolutivos. Veja só, sermos tolerantes com os outros, com todos, é a melhor maneira da gente cultivar a nossa paz interior, buscando novos planos evolutivos. Então nós vamos crescendo, nós vamos sendo
dentro dos nossos esforços, nós buscamos ser aprovados em cada avaliação, em cada teste que nos é colocado. Então a gente necessita ir trabalhando nesse sentido na realidade, né? Então, muito bem. Nós vamos verificar rapidamente, uma olhada rápida, a gente vai ver que a Bíblia, dentro dos textos dos evangelistas, ela vai colocar para a gente pelo menos 16 menções muito claras, não é? Sobre a necessidade e a utilidade da prática da tolerância. Então a gente vai ver em Mateus, a gente vai ver em Lucas, não é? A gente vai ver em João, a gente vai ver nas cartas de Paulo, que são sempre colocadas lições, que são sempre colocadas para nós mensagens educativas necessárias a respeito da tolerância que nós devemos cultivar sempre e sempre, não é? Que é exclusivamente para o nosso bem. No momento que a gente está fazendo isso, nós estamos trabalhando em prol de nós próprios, né? Então, pensa-se a princípio que nós estamos apenas ajudando alguém ou beneficiando outras pessoas, outrem, mas na realidade o maior beneficiado na prática da tolerância, do amor ao próximo, é aquele que assim procede. Somos nós próprios, não é? Esse é o ensinamento de Jesus. É por isso que ele, nos amando e sempre preocupado com a nossa evolução, com o nosso bem-estar, com o nosso melhor, ele ensina isso, que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que a gente, através dos seus atos, ele nos mostra que a tolerância é necessária para que nós consigamos ser felizes, inclusive, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele fala sobre a tolerância em vários momentos. O capítulo 9 do item 6, o capítulo 10, os itens 9 e 18, o capítulo 12 por completo, né? Então vai nos mostrando a importância da tolerância cada vez mais, né? Ainda outras obras que a gente pode ler, obras subsidiárias, o Consolador, Fonte Viva, Pai Nosso, Pão Nosso, aliás, né? Então essas obras subsidiárias todas a gente vai ver ali perto de 100 momentos. São 95 menções sobre a importância de nós desenvolvermos, praticarmos a tolerância, até que isso seja uma coisa espontânea, que não nos cause esforço nenhum, né? Então, sempre isso mencionado, né? Nós vamos observar que Emmanuel vai nos dizer o seguinte, ele diz: a tolerância é caminho da paz. A tolerância é caminho da paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendeste a ouvir, já sabes compreender, né? Então a tolerância é um caminho da paz. Quando eu sou intolerante, eu entro em conflito, e conflito é o oposto de paz. Então, sendo tolerante, buscando compreender o próximo, então nós estamos cultivando a paz, estamos cultivando o sossego, não é? Mútuo, inclusive coletivo. Nós estamos liberando energias que vão trabalhar de maneira benevolente, no sentido de acalmarem toda aquela situação, toda aquela vivência, né? Então, se nós já conseguimos ouvir, então nós temos agora a obrigação de compreender. Todos estamos em nível evolutivo distintos e nós precisamos tolerar e precisamos compreender, né? Isso para que nós possamos ser causadores de paz, causadores de serenidade, né? Então, Emmanuel diz, em família, veja o ponto difícil aí,
em família, tolera os parentes menos simpáticos. E com teus exemplos de abnegação, conquistarás a todos eles com a bênção da simpatia, certo? Então, quando Deus nos permite, pelo seu amor, pela sua misericórdia, estarmos nesse ou aquele núcleo familiar, nada acontece por acaso. Nós temos encontros e reencontros a serem cumpridos. E, no mais das vezes, vai surgir aqui e ali uma dificuldade entre um e outro. Mas isso não é à toa. Nós estamos ali colocados para um teste. Estamos colocados para aprendermos algo que no passado, num pretérito talvez muito distante, talvez não tão distante, nós não conseguimos aprender. E agora é nos colocado mais uma situação, mais uma vez, não é? Com todo o amor do Pai Celestial, todo o amor de Jesus, para que a gente possa agora aprender e possa superar pelo único e exclusivo bem de nós próprios, né? Então, o núcleo familiar vai nos proporcionar isso, invariavelmente. Então, nós cultivamos, nos esforçamos e vamos praticando, trabalhando, não é? Isso aí. Ainda Emmanuel diz assim, no trânsito, olha Emmanuel falando para a gente do trânsito, imagine como essas mensagens são atuais, né? Porque não há nada, no meu entendimento pessoal, mais desafiador da paciência e da tolerância do que o trânsito, né? Então Emmanuel, já na época dessa mensagem, né, ele diz, no trânsito não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija. Não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija. Então, eu não devo estar, não pagando com a mesma moeda, dando troco de palavrões, de raiva, de demonstrações de impaciência, de ira, porque isso só vai causar conflito e decadência, né? Então, e evitarás discussões de consequências imprevisíveis, sabemos, de consequências imprevisíveis. Quantas e quantas vezes a gente não vai ver isso aí nos noticiários, né? Aí nós temos aqui uma mensagenzinha também de Joana de Ângeles. Ela também vai falar nessa questão da tolerância, né? Então, através de Divaldo, ela diz o seguinte, a intolerância é algoz de quem a cultiva. Então, perceba, a intolerância é o algoz de quem a cultiva. Eu cultivando a intolerância, eu sou cativo, eu sou preso, eu sou condenado, eu sou sofredor, eu sou aquele que padece de muitos males por conta da intolerância cultivada por mim mesmo, não é? Então, e o fanatismo que se lhe une é o filho espúrio e perigoso, que se movimenta favorecendo a ignorância e o predomínio da força. Onde há predomínio da força, da ignorância, é porque a intolerância já se instaurou ali. Ela já está bem impregnada, né, nas pessoas, naquelas situações, né? Então, muito bem, a gente precisa evitar os momentos, né? O Dalai Lama, ele ensina, inclusive, no momento de uma raiva, de uma fúria inesperada, pegue água, encha a boca de água e só termine de tomar toda aquela água depois de contar até 15. Vai descendo a água devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Quando você tiver 13, 14, 15, aí é que desceu a água toda. Nesse momento, o radiador já foi resfriado, não é? E você consegue pensar de maneira mais calma, consegue refletir, porque nós jamais devemos tomar atitudes, agir naquele calor de uma agonia, de uma impaciência, porque o resultado
invariavelmente não é bom, né? Então, nós temos aqui alguns recados, algumas mensagens preciosíssimas que nós vamos encontrar na nossa literatura, tá certo? E que devemos cultivar, tá certo? Eu repito o que eu disse no início, eu sou o aluno número 1 para o qual essa mensagem de hoje se destina, tá certo? Esperamos continuar aprendendo, esperamos continuar pensando assim, buscando esses aprendizados, não é? Para que a gente consiga sempre espalhar aquela respiração aliviada, serenidade, bem-estar, e que as pessoas ao nosso redor venham a perceber o quanto é interessante, o quanto faz bem nós sermos serenos, tolerantes, buscarmos ser compreensivos em referência aos nossos irmãos e irmãs que estão muitas vezes perturbados, e que nós estamos também, assim como eu vejo alguém que está irritado, as pessoas também me veem assim. Então é preciso esse estudo, é preciso essa busca, é preciso que a gente pense sempre em estar em situações de paz, de serenidade, ok, pessoal? Então, meus amigos, meus queridos amigos e queridas amigas, com grande alegria participei novamente aqui desse papo fraterno, deixando para todos um abraço muito grande, o meu desejo de coração que estejam todos muito bem, com saúde, estejam todos trabalhando, felizes, e muita paz e muita luz para todos. Que Jesus nos abençoe sempre.